Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos mostrar uma lâmina do timo, que é um órgão do sistema linfóide. No caso aqui, essa lâmina é de um animal jovem, equivalente a uma criança. Toda essa parte roxa, a maior parte aqui, se deve à riqueza de linfócitos, já que esse é um órgão que vai fazer a maturação de linfócitos T. Falei que é de criança, porque é diferente, né, do órgão do timo de um adulto, que ele sofre a involução, e se a gente estivesse observando a lâmina de um adulto, a gente veria poucas células, poucos linfócitos, que são células do parênquima, e uma grande quantidade de tecido adiposo. Ainda nesse aumento menor, dá para observar uma região mais pálida no centro, uma região mais escura em volta e vários lóbulos. Bem, anatomicamente, o timo apresenta dois lobos anatômicos e histologicamente vários lóbulos que são parcialmente separados. O timo ele é envolvido, depois eu vou colocar no aumento maior, mas só para ter uma noção aqui, ele vai ser envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula vai emitir várias invaginações, que são septos ou trabéculas, que vai dividir parcialmente o timo em vários lóbulos. Esses lóbulos vão apresentar uma região central mais pálida e uma região periférica mais escura. E eles vão ser unidos nessa região central. Então, vou mostrar agora no aumento de 40 vezes. Aqui no aumento de 40 vezes, focando dois lóbulos, a gente vê externamente, está um pouco arrebentado, mas dá para ver uma parte da cápsula. Geralmente a cápsula é formada por tecido conjuntivo, que pode variar de denso ou frouxo, e ela emite várias invaginações, que também está arrebentado, mas dá para ver o espaço que ela ocuparia, e essas invaginações da cápsula, que a gente chama de septos ou trabéculas, que vai separar esses lóbulos parcialmente. Também dá para ver aqui bem claramente a diferença da região central, que é mais pálida, e a região cortical mais escura. Essa diferença de cor se deve principalmente à densidade de linfócitos. Normalmente, essa região periférica, né, a zona cortical do timo, ela é mais densa, tem uma quantidade maior de linfócitos, principalmente linfócitos imaturos, que são menores, com núcleos mais densos. Por isso, apresenta essa coloração azulada mais intensa. E com poucas células epiteliais em volta. Já na região central, a gente encontra uma quantidade menor de linfócitos. Geralmente, esses linfócitos são um pouquinho maiores, com um núcleo mais pálido, e proporcionalmente uma quantidade maior de células reticulares epiteliais. Uma característica importante do timo é que ele é uma exceção entre a maioria dos órgãos, que ele apresenta um estroma de tecido epitelial. Só lembrando aqui que é a definição, né? O que é um estroma e parênquima. Várias vezes esses termos vão se repetir quando a gente estiver falando de órgãos. A gente chama de parênquima as células que vão exercer, as células principais que são responsáveis pela função do órgão. No caso aqui do timo, o parênquima seriam os linfócitos. E estroma o tecido que dá suporte, suporte tanto estrutural quanto nutricional, mecânico. No caso da maioria dos tecidos, o suporte é feito pelo tecido conjuntivo. No timo, devido à sua origem embrionária, ser diferente também, ele vai ser esse estroma vai ser formado por células epiteliais. Então, no meio, a gente encontra tecido conjuntivo apenas na cápsula e na trabécula, enquanto aqui no meio, entre essas células, não tem tecido conjuntivo. O que dá suporte aqui vão ser células epiteliais, que a gente chama de células reticulares epiteliais. Essas células vão ser mais pálidas, um tom de rosa, depois eu mostro um aumento maior, e vão apresentar várias projeções que vai ajudar também a separar os compartimentos do timo. Outra característica que dá para visualizar nesse aumento menor, que é característico exclusivo do timo e também ajuda a diferenciar de outros órgãos linfóides, é essa estrutura aqui no centro, bem eosinofílica, que a gente chama de corpúsculo tímico ou corpúsculo de Hassall, que é um conjunto de células reticulares epiteliais que se fundem, produzem um pouco de queratina e ficam arredondadas. Depois eu mostro também no aumento maior. Então, vamos passar agora para o aumento de 100 vezes para ver mais alguns detalhes dessa lâmina. Aqui no aumento de 100 vezes, está focando mais um lóbulo, que dá para ver a diferença daqui, ó, da caneta para cima, a gente tem a região cortical, aqui da caneta para baixo, a região medular. Que uma das diferenças que fica mais fácil de visualizar é a cor.
mas já dá para ver também a densidade celular. Todas essas estruturas azuis são linfócitos imaturos, lembrando que os linfócitos, esses linfócitos são produzidos na medula óssea, aqui principalmente essa maturação acontece no feto ou na criança, né? E eles migram via sangue ou via vasos sanguíneos, desculpa, e chegam nessa região cortical ainda como linfócitos imaturos. Durante esse processo, à medida que eles vão atravessando da região cortical para a região medular, por estímulo de moléculas liberadas pelas células reticulares epiteliais, ele vai sofrendo um processo de maturação. Durante esse processo de maturação, várias células que forem autorreativas vão ser eliminadas, por isso essa densidade menor de linfócitos aqui na região medular. Também dá para ver já algumas células com tom de rosa, aqui com núcleo, nucleolo, que são células reticulares epiteliais. A gente também pode encontrar alguns macrófagos. E bem visível aqui o corpúsculo tímico ou corpúsculo de Hassall, que seria um conjunto de células reticulares epiteliais unidas. Vou passar agora para o aumento de 400 vezes. Aqui no aumento de 400 vezes, focando na região cortical do timo, que dá para ver bem agora a densidade de linfócitos, que são essas células com um núcleo bem denso, bem azulado, bastante basofílico. São linfócitos imaturos, então tem uma riqueza de linfócitos imaturos. E entre esses linfócitos, também dá para ver umas células com um núcleo maior, mais pálido, citoplasma rosa, que são as células reticulares epiteliais. Com relação às células reticulares epiteliais, elas não são células arredondadas, são células com vários prolongamentos, como se fosse uma aranha ou forma de dedo, e esses prolongamentos se fundem uns com os outros, e os linfócitos ficam no meio desses prolongamentos. Então essas células reticulares epiteliais, elas formam como se fosse um arcabouço, um esqueleto tecidual. Então assim elas vão funcionar como estroma do tecido, já que a gente não tem conjuntivo aqui no meio, entre essas células. Também dá para observar em algumas regiões uns vasos sanguíneos pequenos, que são os vasos que trazem esses linfócitos imaturos. E a gente também tem nessa região alguns macrófagos, eles são um pouco mais difíceis de serem visualizados, porque eles têm os núcleos também pequenos. A diferença é que geralmente o núcleo é um pouquinho mais pálido do que o núcleo do linfócito. Vou passar agora para a região medular, para a gente ver outras características. No aumento de 400 vezes na região medular, aqui pegando uma parte do corpúsculo tímico, que dá para ver que tem algumas células mortas, acúmulo de queratina. Não se sabe ao certo a função desse corpúsculo tímico, mas por ser formado por células reticulares epiteliais, acredita-se que ele também faz parte do processo de maturação dos linfócitos. Existem vários tipos de células reticulares epiteliais diferentes que secretam moléculas diferentes, elas não têm apenas função estrutural. Bem, aqui, além do corpúsculo tímico, que é o mais fácil aqui de visualizar aqui na região medular, tem outras células reticulares epiteliais, que dá para ver bem aqui também, com um núcleo bem grande, nucleolo, núcleo pálido, cromatina frouxa, e a parte do citoplasma rosa devido à produção de filamentos intermediários de queratina, já que é uma célula de origem epitelial. E linfócitos aqui, que se a gente comparar depois com a região cortical, tem uma densidade menor, uma quantidade menor de linfócitos, porque eles já passaram aqui pela barreira de filtração, a maior parte desses linfócitos já foram eliminados por apoptose. Então essas são algumas das características que dá para a gente diferenciar. Primeiro, corpúsculo tímico, presença de células reticulares epiteliais, uma densidade menor de linfócitos. E também existem alguns macrófagos, assim como na região cortical, embora seja um pouco também mais difícil de diferenciar, que são células que apresentam um núcleo um pouco mais pálido do que o núcleo dos linfócitos e não vão apresentar o citoplasma também eosinofílico. Então agora eu vou mostrar só um campo na transição dos dois para a gente encerrar essa lâmina. Nesse campo dá para a gente ver a transição entre a região cortical, que está aqui à esquerda e abaixo, e a região medular do timo, mostrando bem a diferença aqui com relação à densidade de linfócitos, que é uma quantidade muito maior de linfócitos na região cortical do que na região medular.
e uma quantidade um pouco maior de células reticulares epiteliais na região medular. Então é isso que a gente tinha para mostrar sobre o timo. Até a próxima, pessoal.